tratando de como seria a locomoção. Teve 2 reuniões, uma no dia 2, outra no dia 4, com a participação dessas pessoas. A ata está aqui, com o pessoal da Guarda Municipal, da Sede Rio, enfim, como iria funcionar tudo aquilo. De repente, eu fiquei surpreendido com o presidente do Flamengo, dizendo que o Flamengo não tinha sido notificado. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Que não sabia como é que ia funcionar, que não sabia, preocupado com a segurança dos torcedores e dos moradores. O que ele acha? Que o torcedor do Flamengo que viesse aqui é tudo bandido? Que vai atacar os moradores aqui da Redondeza? Está, inclusive, preocupado com os moradores. O que isso acontece? Aqui isso leva a afugentar o torcedor do jogo. E quando nós tivemos todo o cuidado para que a coisa fosse feita como deveria ser feita. Ó, ingressos do Flamengo. Não, o Flamengo não quer vender ingresso. O Flamengo não quer vender ingresso. Tá bom, não quer vender ingresso? Eu vou botar. Botei na sede náutica, próximo, exclusivamente para vender ingresso para a torcida do Flamengo. Porque o Flamengo não quis vender o ingresso. O Flamengo não quis vender o ingresso. E tem uns repórteres menos avisados que acham que imagina botar para vender ingresso na sede náutica do Vasco. Não, vai botar para vender ingresso aonde? Na casa de quem? Primeiro, foi oferecido para vender lá na Gávea. O Flamengo não quis. Foi colocado. Todas as condições foram dadas, todas. E eu estranho de ouvir todo o noticiário. Quem faz um noticiário desse, e agora estou dirigindo especificamente a quem colocou um noticiário desse, fez no sentido de quê? De promover a partida? Não. Pelo contrário. Primeiro, desconhece totalmente toda uma situação. Imaginem se realmente estivesse acontecendo alguma coisa, e os que são do futebol sabem disso, se seriam mexido nessa partida. Com ingresso vendido, com emissora de televisão anunciando uma transmissão para o Brasil inteiro. Agora, o que eu não consigo entender muito, e eu sou obrigado a dizer isso, eu não consigo entender porque, por exemplo, esse jornal Extra é da mesma organização da Globo. Mesma organização. Não sei, mas eles batem palma ao contrário. Foram inventar um negócio de um TAC, que esse TAC já está amplamente superado a partir do momento, fizeram um TAC lá atrás, de uma forma indevida, foi feito pela administração anterior, e tudo que foi colocado naquele TAC, tudo foi cumprido. Tudo foi cumprido. Quem costuma vir no Vasco, deve ter reparado isso. O Ministério Público lá atrás, não é agora não, lá atrás, logo que nós começamos, ele pediu para tirar as salas das torcidas do Vasco, elas foram retiradas. Pediu uma série de outras coisas em termos de divisão, tudo isso foi feito, pediram o negócio das câmeras e etc. Tudo foi realizado, mas não foi realizado para esse jogo, não. Foi realizado lá atrás. Não tem que inventar um negócio agora.
E eu vejo isso como maldade. Maldade contra o futebol. Eu só quero saber o seguinte: São Januário tem culpa de existir? O Vasco tem culpa de ter estádio? Eu fiquei muito satisfeito de ver hoje a entrevista do presidente do técnico do Flamengo, que demonstra que é uma pessoa que tem noção. Ele respondeu: não tem outro estádio. O único estádio em condições é São Januário. O Vasco e São Januário têm culpa de ter fechado o Maracanã, de ter fechado o Engenhão. Por que jogar isso contra? Quem viu o jogo aqui, foi realizado entre Vasco e Corinthians, viu que com a maior tranquilidade se realizou o jogo. E se realiza qualquer jogo aqui com absoluta tranquilidade, com absoluta segurança. O Vasco, ele é absolutamente consciente das suas responsabilidades. E essa história, ele manda, o presidente do Flamengo tem que, quando ele falar dessas entrevistas, aparentando que conhece alguma coisa disso, e ele rigorosamente não conhece nada. O responsável é o mandante. Nós sim temos preocupações em relação à segurança, por isso que nós pedimos. Custa tudo aqui na ata. Como vai ser feito? O que é que a polícia vai fazer em relação à torcida? Como eles devem se portar? Está anunciado, está falado com as torcidas organizadas por parte do GEP, que não é problema nosso. Nós colocamos em relação tanto ao 4º Batalhão, como ao GEP, como ao problema do 7 Rio, como ao problema da Guarda Municipal. Enfim, todas as providências foram tomadas. Então não é justo. Eu não queria falar, isso é o tipo da coisa que nós não devíamos estar falando sobre isso. O problema é o jogo. Aí, eu querendo tirar o público do jogo, eu quero aproveitar, e estou falando isso de forma, eu estou falando nessa coletiva, o torcedor do Vasco não pode ser induzido por essas campanhas que são única e exclusivamente contra o futebol e contra o Vasco, para mostrar que o Vasco o estádio não teria capacidade para realizar partidas da envergadura de um Vasco e Flamengo. Bom, era isso que eu tinha. Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? A principal reclamação do presidente do Flamengo, do Eduardo Bandeira de Mello, é que, segundo ele, foi decidido e definido sem o consenso, no caso do Flamengo, no arbitral, que a partida seria em São Januário, e que ele ficou sabendo através do Ministério Público, desse termo de ajuste e ajustamento de conduta assinado lá pelo presidente Dinamite, de que a situação não era bem assim, que o Flamengo deveria também aceitar, e que ele não tinha sido anteriormente perguntado sobre isso. Vocês sabiam que de fato esse termo existia e que tinha que pedir também a minha querida, eu infelizmente, diferentemente do presidente do Flamengo, eu falo um português que é um português meio chegado ao grego. E aí
realmente fica difícil de entender. Eu comecei no dia 15 de janeiro, teve um arbitral onde foi definido o local dos jogos, como seria, com a participação do representante do Flamengo. E por acaso eu estava nesse arbitral. E o arbitral. Só um minuto. Estou esclarecendo para você, porque ele não sabe nada de nada, porque ele não vai a lugar nenhum, conta uma história para ele. Com a presença do Michel Acef Filho e do Cláudio Cico, que era o representante do Flamengo, que foi aprovado o local, porque eu vou dizer uma coisa que as pessoas desconhecem regulamentos, desconhecem, e eles conhecem, e quem vai conhece, mas quando tem interesse em desconhecer. O regulamento da competição diz claramente o seguinte: nesta primeira fase, o mandante, o Vasco, tanto o Vasco como o Botafogo, que foram campeão e vice no ano passado, tinham o mando de campo. E eu exerci o mando de campo. Ou seja, o Vasco exerceu o mando de campo, que quer jogar em São Januário. Havia uma hipótese: jogar fora do Rio de Janeiro. E eu disse claramente que o Vasco não joga fora do Rio de Janeiro. Então, isso ficou bem claro lá, foi definido lá, com a participação do Flamengo. Minha querida, eu vou repetir para você. Vou repetir. Teve isso no arbitral. No arbitral foi colocado como determinação por parte da PM, que para a realização do jogo aqui tinha que ser 90-10, Flamengo, com a participação do Flamengo lá. Teve 2 reuniões com a participação de todo o pessoal da PM, do juizado, do torcedor, da Polícia Militar, do 4º Batalhão, do Guarda Municipal, enfim, de todos os órgãos de uma partida dessa envergadura, com a participação de 4 representantes do Flamengo. Agora, eu tenho culpa? Você também não tem culpa. Você não tem culpa que o presidente do Flamengo diga isso, porque ele desconhece isso tudo. Ele desconhece. E agora, em se aproveitando de uma matéria que não tem nada a ver, eu expliquei isso antes, uma matéria que diz que do TAC, esse TAC está absolutamente superado, não tem nada a ver com o Ministério Público. Mas quem joga uma matéria dessa no ar, o interesse único e exclusivamente é tumultuar. E como é o presidente do Flamengo, interessa tumultuar o futebol, não é prestar serviço ao futebol, ele colocou, ele disse isso, mostrando o quê? Um total desconhecimento do assunto. Só isso. O Flamengo não tinha que ser consultado, coisíssima nenhuma. O Flamengo tinha que participar, como participou do arbitral, não contestou no arbitral. O Flamengo participou das reuniões da ata do jogo, nenhum problema, só acertou o que o Vasco poderia dar aqui camarotes, e como tem aqui os camarotes que são dados, o camarote cabine para a comissão técnica, enfim, problema de sala de imprensa, esses são os detalhes que nós aqui fizemos tudo. Mas isso aí não é assunto do presidente do Flamengo. Eu acho que desse problema ele não toma conhecimento. Ele tomou conhecimento quando alguém chegou e falou para ele: aqui tem um negócio aqui, não está, que ele veio com essa conversa. Isso aí é conversa de quem quer tumultuar. Só quis tumultuar. Tá? Aqui, presidente.
Boa tarde, presidente. Jonathan Ferreira, da Band News. O Ministério Público do Rio de Janeiro notificou a federação dizendo que São Januário não é um local seguro para a realização... Não notificou. Apresenta a notificação. O Ministério Público nos informou que já notificou a quem federação. do Ministério Público? Quem? Eu só estou querendo esperar um dia. Vou logo respondendo para você. Eu espero que o Ministério Público possa chegar e dizer que o Vasco, que o Estádio São Januário não é um lugar seguro, para que eu tome as providências contra o Ministério Público. Eu acabei de dizer para você que participou aqui o juizado do torcedor, o pessoal do GCRIM, quem controla toda essa situação. E eles participaram. E será que eles não sabem, então, que o Ministério Público, alguém do Ministério Público acha que não é seguro? Tem que dizer que não é seguro por quê? Não é seguro por quê? Só isso. Mais alguém vai perguntar? Notificou, essa história de que notificou, não notificou o maior interessado, que é o Vasco. O presidente só disse algumas vezes que seria melhor se estivesse falando menos de JEP, de polícia, mais do jogo. Dá para perceber que a sua chateação no total é com o comportamento do Flamengo de não promover o jogo, de acabar tirando o torcedor, trazendo esse ambiente de insegurança desnecessário, porque a polícia diz que tem condições, se não tiver, reclama-se com a polícia que garantiu depois. A beligerância entre as diretorias também não ajuda. O Flamengo é um time que está sem estádio para jogar. O Município, depois do último jogo, reclamou, pediu para jogar em Volta Redonda. O Flamengo não tem estádio no Rio para jogar. Eventualmente, se o Flamengo quisesse mandar jogos do Campeonato Brasileiro em São Januário, é algo que poderia ser conversado com o Vasco. O Vasco tem objeção a princípio a isso. Caberia uma conversa entre as duas diretorias? Tá bom. A primeira coisa que eu queria saber é beligerância com as diretorias. Eu queria que não, eu entendo a sua chateação com a não, a minha chateação é que o presidente do Flamengo se manifesta sempre de forma que ele na verdade, ele não contribui. Todas as suas manifestações são no sentido de botar o futebol, principalmente o futebol do Rio de Janeiro, para baixo. Só isso. Agora, em relação à pergunta objetiva que você está fazendo, eles deviam saber que eles não têm estádio. Eles deviam saber que não tem estádio. Eles, em vez de estar agradecidos pelo fato de ter um estádio aqui que pode ter jogo de futebol, é o contrário. Como perguntou lá a moça, que ele falou que deu entrevista que isso aqui, não sei o que, tem que ser consultado. Bom, ele acha que, na cabeça dele, eu acho que ele está tomando lições todo dia. Na cabeça dele, o estádio de São Januário é um estádio que não serve, que não oferece segurança. Aí vem o treinador, e acho que vocês devem ter participado, e vem o treinador e diz que o estádio, que para ele é um estádio, o gramado é ótimo, o estádio é ótimo, é o único estádio que não tem outro estádio. Agora, ele tem que conversar com o treinador. Talvez se o treinador me pedir, eu vou pensar no assunto, porque ele realmente está no nível de quem vê futebol de outra maneira. Isso não tem nada a ver com o problema de o que representa esse jogo. Esse jogo jogado em qualquer lugar, jogado no aterro, jogado no asfalto, seja onde for, o jogo Vasco-Flamengo é sempre um jogo Vasco-Flamengo. Isso não importa. Quer dizer, por mais que pessoas queiram tirar o brilho e o significado de um jogo Vasco-Flamengo, isso é o tipo de jogo que tem luz própria. E não importa. Não importa o que seja feito, pedido para lá e para cá, isso é um jogo que tem luz própria. E sem dúvida nenhuma, eu estou claramente dentro eu
tive a oportunidade de ler essa entrevista do Muricy, e ele disse, claro, o negócio é dentro de campo. É dentro de campo. Você ficou com a impressão de que ele gostaria de mandar jogos do Flamengo aqui no Campeonato Brasileiro? Não fiquei não. Ele demonstrou que é uma pessoa que tem rodagem no futebol, né? O mal é que tem muita gente que não tem pouca rodagem no futebol. Pouca rodagem. Eu vi uma das coisas que esse presidente do Flamengo falou, que tinha 50 anos de arquibancada. Tá bom, de arquibancada ele pode ter. Mas de futebol tem muito pouco tempo. Quer dizer, ele que nunca viu 90-10. Pô, tem todo. Isso há quanto tempo ver 90-10, pô? Ele pode não ter visto. Mas se ele souber de jogo na Vila Belmiro, se ele souber de jogo lá na Arena do Corinthians, se ele souber na Arena do Palmeiras, se ele for ver jogo em Belo Horizonte, se ele for ver jogo no Brasil inteiro, se ele for ver jogo no Rio Grande do Sul, se ele tomar conhecimento disso, se ele for ler a respeito disso, tem 90-10 em tudo quanto é lugar. Agora, por que isso aqui chama a atenção do 90-10? Por que chama para ele a atenção do 90-10? Porque ele não tem estádio. Isso aqui é o problema. Aí ele não tem noção que pode aplicar, porque isso, primeiro, que isso não é algo que seja inventado. Isso é algo que está no próprio estatuto do torcedor. E em questão absoluta de segurança, é por isso que foi implantado o 90-10, é por questão de segurança. Mas, agora, no estádio de São Januário, isso aqui é um problema. Por que uma arena como o Corinthians, uma arena como o do Palmeiras, também eles botam 90-10? Eu só queria que me explicasse. Não é por questão de segurança? Aqueles estádios do seu seguro? São. Então por que aqui no Vasco que é o problema que não tem segurança? Pelo amor de Deus. Antes de dar esse depoimento e tudo mais, eu havia, não sei se o Eduardo Bandeira, mas o Flamengo solicitou algumas solicitações para o jogo, de camarote para a diretoria, enfim, cabine para a comissão técnica, se está mantido tudo isso que tinha sido acordado. E se o Flamengo, a gente já sabe que o Flamengo vai ter essa questão da falta de estádio durante o ano, caso eles venham procurar para utilizar São Januário, você liberaria? Talvez, se o Muricy falar comigo, já respondi isso para você. Talvez. Mas o problema é o seguinte, tudo que for acertado, o que tem que aprender é o seguinte, o Vasco, tudo que foi acertado, tudo que foi acertado é mantido. Tudo. Foi acertado, foi conversado. Não houve exigência nenhuma, não. Foi aqui, ó. 2 camarotes, é o suficiente, está aqui, então 2 camarotes. Se uma cabine, você tem uma cabine para a imprensa, não é cabine para a imprensa, não é cabine para a comissão técnica, cabine para a comissão técnica. Tem o negócio da sala de imprensa, sim senhor, sala de imprensa. O que mais que vossas excelências desejam? O que mais? Tem mais isso, tem mais... Não, isso aqui, o Vasco sempre soube receber, pô. Presidente, ainda em cima disso tudo, o que de fato acontece de diferente na organização do evento Vasco e Flamengo aqui em São Januário? O que foi pedido de fato de diferente? Alguma grande alteração em relação a outras partidas? Não. Claro que em relação a outras partidas tem uma diferença. Você há de reconhecer que não tem nada de diferente em relação, por exemplo, ao jogo Vasco-Corinthians. O jogo Vasco-Corinthians foi considerado que aqui não podia ser, que era da CBF, jogo de alto risco, não sei mais o que, decisão de títulos. Perfeito. Claro, providências são tomadas em relação a um jogo dessa envergadura, muito mais na parte externa, muito mais na questão de acesso do que internamente. Internamente o Vasco está absolutamente preparado
para receber, sem problema nenhum. Posso? Só mais uma perguntinha. O senhor falou a respeito das cabines e do camarote já para o Flamengo, né? Isso, o pessoal às vezes fica com a cabeça quente um pouquinho. Esse trajeto que vai ser feito pelas comissões técnicas que vão atravessar e lá por cima... Absoluta segurança. Uhum. É o mesmo caminho? É absoluta segurança. Não é o mesmo caminho, não passa... qual é o caminho? Eles fazem uma outra trajeto, eu só não né? vou contar para você o caminho, que aí deixa de ser com absoluta segurança, mas é com absoluta segurança. Obrigada. A última. Com certeza. Boa tarde, Júlio. Sobre essas exigências dos Flamengo, essas solicitações, você achou elas razoáveis? Achou que eles exigiram demais? Exigiram o quê? As solicitações deles. Não exigiram. Foram razoáveis? Desculpa, como eles foi? não exigiram nada. Isso foi na conversa que foi feita e foi colocado. Se era o suficiente, se é o suficiente, tá bom. Não foi, não me solicitação, por exemplo, uma solicitação de ter uma cabine de rádio para a comissão técnica. Tudo bem, a gente atendeu. Você achou razoável então os pedidos dele? Foi nada além do normal? Se você não tem a dúvida, se eu não achasse razoável, que ele não levava mesmo. Mas é uma coisa que estava tranquilo. E por que você acha que o Flamengo estaria tentando tumultuar o jogo? Não, mas aí esse é o problema do presidente do Flamengo. Eu não posso entrar dentro da cabeça do presidente do Flamengo quando ele vai chegar que aliás é o seguinte, esse jogo está sendo anunciado, vai ser transmitido para 18 estados da federação, demonstrando a força do Vasco Flamengo. Quer dizer, os caras querem botar para baixo, o que você quer que eu faça? Eu estou falando em defesa do futebol. O meu problema é só em defesa do futebol, não é? Todas essas manifestações que são feitas são contra o futebol. Mas o que eu acho é, por exemplo, que as pessoas que escrevem sobre isso, as pessoas que falam sobre isso, elas vivem disso. Se isso acabar, vamos ter que falar do que está acontecendo no Morro dos Macacos, lá no Pavãozinho, se quiser continuar no jornalismo. Você acha que é questão política? Não acho que é questão política, é uma questão de bom senso. Uma questão de... ele não gosta, porque ele é muito corporativista. A grande verdade, a grande verdade é essa, é que o pessoal não pensa. Não pensa. Tem que pensar um pouco. Certas coisas, sou contra. Sou contra o mercado de trabalho. Sou contra. E eu não consigo entender. E eu vou aproveitar, por exemplo, que eu não consigo entender, como de uma emissora de rádio. Eu sempre fui contra a emissora de rádio pagar alguma coisa para transmitir o jogo. Mas ela não paga nada para transmitir o jogo e escolhemos o jogo, pô. Ou não transmite, pô. Só que ela transmite, porque ela só tem anunciante, porque ela transmite. E aí ela vai esculhamba. Quer dizer, isso não entra na minha cabeça. Como é que a coisa pode fazer? Lá o comentarista, que é o cara que se fosse entendido, muito entendido no futebol, pumba, esculhamba o estádio, esculhamba o campeonato. Pô, só você vai transmitir isso, vai transmitir o quê? Ele vai transmitir o quê? Se não transmitir o campeonato? Tá bom, querem acabar o campeonato carioca, ele vai transmitir o quê? Mateus, passa a ter o campeonato brasileiro. Pô, ninguém transmite mais nem o campeonato brasileiro. Eles transmitem quem faz campeonato brasileiro e quem faz outra competição, faz, como se usava antigamente, off-tube. Quer dizer, não tem mais
não mandam mais para transmitir, não, passa pela televisão e lá do estúdio ficam transmitindo. Oh. Por quê? Tudo redução de custos. E aí você ainda esculhamba quando você tem uma tetinha, como é um campeonato carioca, o cara está aqui, em vez de tentar puxar para cima, promover e etc., começa a colocar o defeito aqui, o defeito acolá, o defeito acolá, quer dizer, tirando o torcedor do estádio e tirando outras coisas. Qual é a última? Já foi? Obrigado a todos. Obrigado, amigo. Oi, gente, quem que está perguntando aí alguma coisa? Diga aí. Acompanharam, deu tudo certo, a transmissão ficou boa? Caiu, não caiu? Tá, vou tentar ver se eu... Nada. Beleza, eu vou tentar ver se eu consigo resgatar alguma coisa do vídeo para poder colocar no ar, mas se não tem um áudio que eu A gravei. cabine do Flamengo é 17, tá? É que fica junto da torcida do Flamengo. Se bem que eu tenho mesmo, continuo com o mesmo. E a entrevista do Muricy vai ser primeiro, tá? Esse aqui, primeiro. Eu peço que os setoristas do Flamengo só acompanhem a entrevista do Muricy. Se rádio e TV tiver uma cabine só, uma equipe só, tudo bem. E depois a gente faz a nossa do Jorginho, beleza? Cabine 17.